A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nós temos aqui um momento de palavra para edificar sua fé, o seu coração. Fica até o final do vídeo porque Deus ele vai falar com você. Olha, Daniel 1:8 e depois o 48, 2:48. O 1:8 diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel decidiu não se contaminar. No 2:48 vai dizer assim: assim o rei colocou Daniel num alto cargo e cobriu-o de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Aqui, o que eu queria refletir com você? Que quem toma decisões sábias, só quem faz o diferencial na presença de Deus, quem é o diferencial, vai viver o extraordinário de Deus. Eu já contei aqui em outros vídeos, e essa semana também, falando sobre a questão de Daniel e seus amigos. Eles eram como que escravos ali na Babilônia. Não é? Eles chegaram ali e eles foram levados cativos para a Babilônia para servir o rei da Babilônia. E ali eles eram obrigados a adorar o rei, adorar os deuses do rei, comer a comida, as iguarias do rei, mas que eram todas contaminadas porque eram consagradas a ídolos, a deuses, coisas que eram completamente contrárias ali aos valores éticos e cristãos, né, os valores judaicos de Daniel e seus amigos. E eles, então, eles se esquivaram disso. Eles, de forma muito discreta, eles resolveram não comer. E poucas pessoas sabiam disso, não é? E eles comiam só legumes para eles não se contaminar com as iguarias do rei. Eles ficaram ali na descrição, mas tinha gente observando eles. Tinha gente observando eles, né? E tudo ali foi acontecendo. Quando o rei descobre, ele tinha ali uma disciplina, ele tinha um castigo que certamente levaria Daniel e seus amigos à morte. Um momento era a cova dos leões, no outro momento era a fornalha muito bem aquecida. Então, cada momento o rei tinha um castigo muito severo em que a morte era certa. Mas não para Daniel e seus amigos que eram tementes ao Deus Todo-Poderoso. Então, Deus guardou, Deus guiou, então Deus guardava, Deus protegeu. Quando o rei ia lá ver, o rei gostava muito de Daniel, mas ele tinha que cumprir a palavra dele de rei. Quando o rei ia ver Daniel, Daniel olhava, ó rei, vive para sempre. E o rei olhava, não, realmente o Deus de Daniel é o Deus Todo-Poderoso. Tirava Daniel daquela situação ali de castigo e trazia Daniel de volta. Aqui, nesse momento aqui, Daniel estava sendo honrado pela fidelidade. Daniel já tinha interpretado um sonho do rei, que ninguém conseguia dizer, né, ali qual o sonho que o rei tinha. Então, Daniel estava sendo honrado aqui nesse momento. E o rei então coloca ele como um governador de província, acima de todos os outros. Então imagina como Daniel não foi invejado por conta disso, não é? Mas por que Daniel viveu o extraordinário? Daniel ainda ganhou muitos presentes. Ele não planejava isso, ele não queria isso. A única coisa que ele queria quando ele estava ali naquele momento era poder testemunhar do poder de Deus e salvar sua vida e de seus amigos. Era só isso que ele queria. Né? Ele queria fazer a vontade do Senhor e Deus guardou. E Deus fez com que Daniel vivesse o extraordinário de Deus. Fosse ali algo que ele não esperava. Ele se tornou um governador de província. O que Deus ele vem falar para mim e para você? Vale a pena tomar decisões, vale a pena manter a posição diante do Senhor. Porque é Ele que honra, Ele é que é dono de todos os cargos, Ele que abre porta, é Ele que fecha a porta, é Ele que guarda, é Ele que permite a doença e Ele que cura a doença, é Ele que dá a vida e Ele que permite a morte. Então o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas, o nosso Deus é aquele que sustenta. E se você tem tomado decisões, sabe, se você tem tido atitudes diante do Senhor, mesmo se você tem tomado postura diante do Senhor, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. De repente você está em situações que você fica assim, como que eu vou manter a minha palavra? Eu não sei porque eu estou sendo perseguido, estou sendo perseguida, eu posso vir a sofrer sanções por conta disso. Mas se você está seguindo ao Senhor, se você está fazendo a vontade de Deus, pode ter certeza que você não vai perecer,
você não vai morrer se não for a tua hora. Deus ele vai te guardar, Deus ele vai te sustentar para que o próprio nome dele continue a ser glorificado. Aqui o nome de Deus aqui, nesse contexto de Daniel, o nome de Deus ele foi exaltado, ele foi glorificado a ponto em um dos momentos, você pode ler o livro todo de Daniel, que você vai ver isso, teve momentos em que o rei da Babilônia falou assim, olha, vamos escrever um edito para que adorem o Deus de Daniel, porque esse Deus de fato é poderoso, ele é verdadeiro. Então todo mundo vai se curvar diante do Deus de Daniel. Então, até o rei, então, nós só vamos viver o extraordinário de Deus quando nós tomarmos atitudes, posições na nossa vida que nós nunca tomamos antes. A gente precisa buscar da parte do Senhor coragem para a gente poder se manter firme, para a gente poder fazer coisas que ainda não foram feitas, coisas que ninguém tem coragem de fazer, mas que Deus precisa que você faça, que eu faça, que nós façamos para agradar ao Senhor. Só dessa forma nós vamos viver o extraordinário de Deus. Muitas das vezes a gente quer bênção, muitas das vezes a gente quer ver milagre, a gente quer ver o agir de Deus, mas a gente tem medo de tomar certas posições. A gente tem medo, a gente fica preocupado com o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Daniel não estava preocupado com o que iam pensar. Ele mesmo, em algum momento, em um dos momentos, ele falou, ó rei, foi no momento em que o rei ia colocar ele na fornalha. Ele, seu Deus, você acha que se eu colocar lá vocês, seu Deus vai te proteger? Ele falou, ó rei, se Deus não quiser nos proteger, morreremos. Mas nós não vamos adorar o seu Deus. Ele permaneceu firme mesmo diante da iminência de morte. E Deus foi lá e guardou ele naquela situação, protegeu. Então é assim que o nosso Deus faz. Ele é Deus. Tudo acontece com a permissão dele. Tenha você coragem, busque o Senhor. A coragem não é a ausência de medo, é a gente enfrentar os nossos medos, mas lembrando que vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena, porque Ele é fiel. Lembre-se que você já foi valorizado. Você é muito valorizado, valorizada, quando Deus enviou o seu único filho que Ele tinha para morrer na cruz por você, por nós. Nós fomos valorizados. Então valorize também o Senhor, porque vale a pena e você vai viver o extraordinário de Deus. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e compartilha, porque tem gente precisando saber viver o extraordinário de Deus. Deus te abençoe.